Graças a Deus, meus irmãos. Deus seja louvado. Hoje o culto tem como foco missões. Inclusive hoje é dia de se levantar oferta missionária para a denominação. E tem tido uma expansão de evangelização no Brasil e no mundo bem considerável para o que era a aliança antigamente, né? Nós somos uma denominação pequena, mas temos, com muito esforço e dedicação, alcançado lugares que outrora não tínhamos capacidade, questão financeira mesmo. E até pessoas disponíveis aí, mas faltava exatamente a questão financeira. E hoje nós temos expandido, inclusive, pelo sertão, ribeirinhos, chegamos à Bolívia, tivemos projeto na África recentemente, e parece que tem um projeto na Tailândia, não sei se ainda está tendo esse trabalho, tem um casal lá na Tailândia, eu não sei se ainda continua com esses obreiros por lá, ou se foi só um processo, um período de conhecimento de área e de começo de trabalho. Eu não sei como anda essa demanda e esse trabalho na Tailândia, mas tivemos também uma extensão para lá. Então, nós temos investido em missões, e é com os recursos dos irmãos congregacionais, das igrejas congregacionais, que têm, com liberalidade e amor a esta obra de Deus, feito com que o Evangelho se espalhe cada vez mais pelo mundo. Eu gostaria de convidá-los nessa noite, meus irmãos, a abrir na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o sustento dos missionários, sustento daqueles que estão envolvidos na obra de Deus, que estão dedicados a esta obra e que se dispõem a fazer esta obra. Eu quero ler aqui um texto do capítulo 15, a partir do versículo de número 14 ao 24, nós não iremos ler todo o texto, vamos ler o 14, 15 e 16, depois pulamos para o 23 e 24, tá certo? Para o texto não ser muito extenso. Todos encontraram? E eu vou pedir para que vocês continuem depois com a Bíblia aberta, porque a gente vai caminhar um pouco sobre o que fala as Escrituras sobre o sustento dos ministros, daqueles que pregam o Evangelho, e quais são as recomendações bíblicas e o plano de Deus, para que a sua obra se espalhe e alcance lugares que muitos de nós não podemos ir, não temos condições de ir, ou não queremos ir, não queremos renunciar a muitas coisas, mas há pessoas que fazem isso, e nós devemos incentivá-las, e não só isso, ajudá-las nesta obra. Capítulo 15, versículo 14, 15, 16, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Versículo 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Fechemos nossos olhos. Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nessa noite por meio de Jesus. E pedimos, Deus, que a tua palavra seja guia
para os nossos corações e o nosso entendimento se paute na verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz de nós aquilo que te apraz, Senhor. Usa cada um aqui poderosamente na tua obra, no teu reino, para que a tua vontade prevaleça, Deus, e o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se espalhe cada vez mais e atinja lugares que tem, ó Deus, por questões geográficas, questões espirituais, questões outras, ó Deus, não tem ainda se espalhado como deveria. Nós rogamos que sejamos, ó Deus, usados por Ti, cada um aqui, para propagar esta mensagem nos quatro cantos desta terra. Assim nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós vivemos numa capital de estado e estamos acostumados a grandes igrejas, ou igrejas bem estruturadas, e há um evangelho que é fácil de disseminação e em todo canto tem uma igreja, em todo lugar tem uma comunidade eclesiástica e tem pessoas cristãs. Mas não é assim a realidade nos quatro cantos, vamos colocar aqui, da nossa nação. Há muitos interiores por aí afora, em que as igrejas são extremamente pequenas, comunidades extremamente pobres, obreiros que largam tudo para se dedicar a esta obra e vivem com o mínimo do mínimo, mas são homens de Deus, mulheres de Deus, que se dedicam a propagar este evangelho. Muitas vezes nós não observamos essa realidade porque estamos distantes dela, mas isso acontece aos milhares. Basta você ir em algum interior por aí, que nas comunidades, principalmente de povoados, de sítios, que existem congregações, pequenas congregações ou pequenos grupos evangélicos, vocês vão ver que a realidade é dura e difícil, e nós vamos encontrar lá obreiros que deixaram muitas vezes um trabalho na cidade, um lugar melhor, para estar ali pregando o evangelho, porque esse foi o chamado, e ali eles se dedicam a este campo. Na verdade, como nós estamos dentro de uma bolha que só enxergamos os grandes pregadores que estão na TV, aqueles que estão no YouTube, ou nas igrejas grandes da capitais, ou da capital, em que nós estamos inseridos, que é o que está mais próximo de nós. E perdemos o senso da realidade do que é a realidade do evangelho espalhado no Brasil e no mundo. E muitos irmãos largam tudo para se dedicar a essa obra. E essas pessoas, muitas vezes, meus irmãos, estão lá sofrendo no campo e às vezes até não aguentam ou não têm condições mais de continuar e retornam, e a obra fica sofrendo e a propagação do evangelho sofre, porque muitas vezes a igreja que poderia ajudar nesta obra está insensível, está alheio a esta obra. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Se a gente não vê essas coisas, a gente não sente a necessidade de ajudar e nem vê que existe uma realidade tão dura e tão cruel e tão difícil para muitos missionários e muitos pastores que estão no campo. A nossa denominação, ela tem um trabalho que é, na verdade, em parceria, lá entre os ribeirinhos. E nós temos atividades também no sertão da Paraíba e do Nordeste aqui em geral, em muitos lugares, em cidades que têm um mínimo de crente. Tem lugares que ainda é considerado não alcançado pelo número de crentes que existe naquele lugar. Com dificuldade, as pessoas são resistentes a ouvir a mensagem, a receber essa mensagem. E pessoas ainda têm se levantado do seu conforto e têm olhado para esses campos e dizem: não, eu quero ir para este lugar. Eu quero ir, e largam tudo. No exemplo que eu acabei de falar, entre os ribeirinhos, Eduardo e Donária, Eduardo formado em engenharia, Donária não lembra o curso que ela também se formou, mas eles largaram tudo e foram para lá. Arriscado a ser picado por uma cobra, atacado por um animal selvagem, vive lá na beira dos rios, nos lugares longe da cidade,
eles têm um apoio na cidade, vão de vez em quando, mas é de barco, é muito longe, passa às vezes dias, é muito extenso, são várias cidades, eles beiram ali o rio Purus, lá no Amazonas. E eles estão lá, voltaram um tempo desse, passaram um período aqui porque ela engravidou, teve menino e retornou para lá. E recentemente, um seminarista ali do nosso seminário aqui, o STEC, o Joel, ele largou o trabalho dele para dar um apoio de 1 ano lá nesse trabalho. E ele saiu nas igrejas pedindo que os irmãos pudessem o ajudar nessa obra, que ele pudesse ir para lá. Foi ele e a esposa, ele assistia como obreiro, acho que em Currais de Cima, depois veio para cá e tinha um trabalho também secular. E ele sentiu, ele teve, se eu não me engano, ele teve no projeto da África, outrora, e ele sentiu de que precisava se dedicar mais. E como não havia uma parceria que pudesse sustentar permanentemente lá, ele mobilizou a igreja e outros irmãos para passar pelo menos 1 ano dando assistência, que havia uma necessidade, porque Eduardo e Donário estavam com uma criança muito pequena e precisava também de um auxílio nesse sentido. Eles fazem uma obra espetacular lá, irmãos. Eles trabalham, procuram fazer banheiros sanitários de maneira que seja mais tratável, porque o pessoal faz necessidade na beira do rio, enfim. Procura fazer modelos de água potável melhor. Então eles trabalham, tem uma ação social muito forte também naquelas comunidades e evangelística. Recentemente a Aliança fez um projeto missionário na África. Lá no nosso seminário tem um africano que estuda lá, que veio de lá para cá, a família não é crente, ele veio porque sentiu o chamado de Deus, quer se preparar para ministrar na África. A África, o lugar onde ele mora, muito pobre, muito difícil a situação, e o pessoal extremamente voltado para aquelas questões da feitiçaria, algo totalmente estranho àquilo que nós compreendemos como verdade. E ele veio, está aí, ele estava dando um testemunho desse último projeto missionário que teve lá na África. Porque os irmãos levaram daqui muitos donativos, né? Roupas, calçados, alimentos, remédios. É uma extrema pobreza, é uma necessidade extrema lá. E ele estava dizendo que como aquelas comunidades, porque são várias comunidades que foram evangelizadas e trabalhadas, como o pessoal ficou feliz. Como foi impactante receber pessoas para levarem o evangelho até aquele lugar. Cada um dos agentes missionários que foram para lá teve um custo médio de R$ 1.500. Era o custo médio para levar, para cada um fosse para lá. E muitos conseguiram com a doação e a ajuda dos irmãos. E nós precisamos entender que a nossa realidade não é a realidade do mundo. E nós não enxergamos essa necessidade que o mundo tem de ser evangelizado e de ser alcançado pelo Evangelho do Senhor. E de ser assistido. Porque há muitas pessoas que padecem demais. E o Idafa estava trazendo esse testemunho, dizendo que estava muito feliz, porque na sua casa a sua irmã se converteu. Mas a primeira coisa que a mãe dela disse para a filha, a irmã de Idafa, foi que ela não poderia ir para a igreja, porque ela não poderia deixar de trabalhar. Eles são extremamente pobres, que não pode se dar o luxo da pessoa sair algumas horas para a igreja e deixar de fazer o que tem de fazer, porque faz falta. E ela disse, e o Idafa estava muito preocupado, disse, como é que minha irmã vai continuar sendo crente, sem frequentar uma igreja, sem estar se fortalecendo com outros irmãos? E ele foi conversar com a irmã, e a irmã, ele disse que, na verdade, queriam trazer uma palavra de conforto e de fortalecimento para a irmã. Ele disse que ele se sentiu fortalecido, porque ela dizia, não, eu não posso sair para a igreja, porque eu sei que isso vai prejudicar aqui em casa, e eu não posso, eu tenho que ser testemunha aqui em casa, eu tenho que ser aquela que se dedica às coisas aqui, para que realmente os nossos pais possam também ser alcançados.
Meus irmãos, com isso eu quero dizer e chamar a atenção de que muitos querem se sacrificar e querem se dedicar a esta obra, mas muitas vezes precisam de outros que não vão, mas que têm os recursos necessários para que eles possam se dedicar a essa obra. E a irem a lugares que nós não podemos ir ou não queremos ir. Então, há pessoas que sacrificam sim suas famílias em serviços itinerantes, porque é difícil, não estabelece vínculo em determinado lugar. Tem missionários que vão e começam um trabalho, passam 1, 2 anos, e deixa aquele trabalho já iniciado, vai para outro lugar, começa de novo com toda a dificuldade, e os filhos sofrem porque não criam vínculos de amizade, começa numa escola, vai para outra, e assim é uma vida meio louca, mas é uma vida dedicada ao Evangelho. É uma vida que não está olhando apenas para as coisas desse mundo, mas está olhando para o reino de Deus e sentindo o chamado de Deus para esta obra. Acontece que eles precisam de sustento. E quem os enviará? Como diz o texto. E esse enviar requer responsabilidade em manter. O texto que nós lemos, Paulo se dirige à igreja de Roma, pedindo que ela fizesse o quê? O enviasse para a Espanha. Por que Paulo está pedindo para que ela enviasse? Ele poderia ir direto, poderia dizer, eu vou passar e ver vocês porque eu estou indo para a Espanha, mas não. Eu vou passar por aí porque eu estou indo para a Espanha, é um projeto que eu tenho de ir para a Espanha, porque aqui eu já evangelizei onde eu podia ir lá, eu sei que não chegou o evangelho, eu preciso ir lá falar, eu vou ver vocês, me alegrar com vocês, e eu quero que vocês me enviem para a Espanha. Eu espero que vocês me enviem para a Espanha. E Paulo estava esperando isso porque ele sabia que a igreja poderia mantê-lo nesta obra até a Espanha, sustentá-lo nesse projeto, financiar esse seu trabalho lá na Espanha. Meus irmãos, Paulo sabia da importância de ser financiado para poder se dedicar à pregação em um campo que precisava ser preparado para posteriormente ainda ser colhido. Ele não iria lá colher, ele iria para a Espanha para plantar. E ele precisava da ajuda dos irmãos. E a Bíblia, meus queridos irmãos, ela nos ensina muito a contribuir com aqueles que nos alimentam espiritualmente. E no caso dos missionários que não tem ainda quem faça isso em sua localidade, ou que já aquele lugar em que irá recebê-los, eles precisam do sustento vindo de um outro lugar. E esse um outro lugar é a igreja que o envia, é a igreja que sabe daquela necessidade, daquela obra e que procura ajudar. A Bíblia, ela também destaca o compromisso da igreja com o envio de pregadores por todo o mundo. E no livro de Atos e nas epístolas, nós podemos ver isto acontecendo. E aí, meus irmãos, tendo isso em mente, essa ideia de que nós temos esse compromisso de bancar esta obra e ajudar esses obreiros a permanecerem, a irem e permanecerem nesses locais, eu gostaria de destacar nesta noite 2 formas de manutenção de ministros de Cristo, mas focando naqueles que se dispõem a iniciar ou a dar continuidade em trabalhos distantes e difíceis, que precisam de muita ajuda de fora de sua comunidade local. E nós somos chamados também para contribuir para este tipo de obra de Deus que chamamos de missões. E quais são as formas de manutenção de missionários que eu gostaria de destacar nesta noite? A primeira delas, meus irmãos, uma das formas de manutenção de missionários é o sustento garantido pela hospitalidade. A hospitalidade era uma maneira que muitos encontravam de poder anunciar o Evangelho. Isso nos parece estranho porque isso não é muito da nossa cultura. Ou pelo menos nós não compreendemos a hospitalidade como os antigos compreendiam. E aí eu falo dos antigos, eu estou falando de vários povos antigos, mas principalmente dos judeus e dos cristãos primitivos.
Mas os povos antigos tinham uma visão de hospitalidade muito forte, muito arraigada na sua cultura. De receber o estrangeiro, de receber o viajante, de dar apoio, de realmente abrigar e acolher aquelas pessoas que chegavam até a sua casa. E Jesus se utilizou desse meio, que era um meio muito comum, a receptividade das pessoas, a hospitalidade das pessoas, para poder levar o Evangelho. O próprio Jesus se hospedou em diversos lugares, em diversas casas, por causa dessa cultura de hospitalidade. E lá ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele fazia coisas, porque as pessoas abriam a porta por esse conceito de hospitalidade. E em Mateus capítulo 10, versículo 10, diz assim, Jesus está enviando aqui, as instruções para o 12, ele está enviando Jesus para pregar, e ele diz assim: nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Jesus, ele, ao entrar na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, tornei para vós outros a vossa paz. Meus irmãos, Jesus faz isso e envia os seus discípulos sem nada, diz: olha, vocês vão, não precisa, porque ele sabia que era uma questão arraigada na sociedade de receber pessoas, receber a visita e acolher. Dariam alimentos, dariam lugar para dormir, e essas pessoas poderiam ouvir a mensagem do Evangelho. E uma forma de financiar esta obra de divulgação do Evangelho era a hospitalidade. Quem lê as histórias do mundo antigo, quem lê clássicos gregos e romanos e de outros povos antigos, vão ver que isso é muito forte. E entre os judeus também era uma recomendação, e havia um princípio bíblico para a hospitalidade. É uma exigência de Deus para o seu povo. E por isso que o Evangelho do Senhor também teve essa propagação tão rápida. Porque houve um apoio principalmente na dispersão, em que as pessoas encontraram abrigos em outros lugares, recepção em outros lugares. Mesmo quando eram perseguidos numa localidade, eles conseguiam chegar em outro lugar e ser recebidos por pessoas. A hospitalidade era uma forma de manifestar compaixão aos viajantes e também aqueles que adivinham de outros lugares para se estabelecer em uma determinada região. Em Deuteronômio, capítulo de número 10, já lá no Antigo Testamento, diz a palavra do Senhor, versículo 17 e 18: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Isso era algo tão forte em Israel, porque eles sabiam que tinham sido escravos lá no Egito, tinham morado num lugar que não era a terra deles, que eles tinham uma obrigação com o estrangeiro, como se fosse, teriam que receber o estrangeiro como se fosse. Quem lê as leis em Israel vai ver muitas leis voltadas para o estrangeiro, para que fosse acudido e ajudado o estrangeiro, receptivo ao estrangeiro, para não deixar-lhe a míngua, porque há uma realidade de hospitalidade. Quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, há claras recomendações bíblicas para que a comunidade cristã receba com hospitalidade irmãos da fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. A gente tem uma ideia de hospitalidade que é apenas receber alguém na nossa casa de maneira gentil, educada, oferecer algo. Não, hospitalidade era de fato dar tudo aquilo que era necessário para aquele que estava chegando sem nada e sem nenhum apoio, sozinho, perdido no mundo.
Era alguém que recebia, dava alimento, dava lugar para dormir, cuidava até aquela pessoa ter condições de se virar só. Um dia, 2, 10. Então havia essa recomendação bíblica entre os cristãos. E é por isso que o evangelho também se propagava de maneira rápida. Não se esqueçam da hospitalidade, está lá em Hebreus. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Está escrito em 1 Pedro 4:9. Antigamente, diferente de hoje, a gente pode ir para Campina Grande, que é 130 quilômetros, a gente vai e volta no mesmo dia. Tem um carro, tem ônibus, mas antigamente era a pé, meu amigo. Nessa época aqui, quem tivesse uma condição melhorzinha, talvez tivesse um jumentinho, um camelo, sei lá. Mas para fazer uma viagem distante de uma cidade a outra, por exemplo, de muitos quilômetros, não tem como ir e voltar. E entre irmãos deveria haver hospitalidade. O irmão vem de Samaria, desceu para a Judéia, ou vem lá de Nazaré, vem para cá, não tem condições, quem é que vai abrigá-lo? Alguém tem que abrigá-lo. Sejam hospitaleiros. Nem todo mundo tem condições de pagar a hospedaria. Sejam hospitaleiros. E a fé se divulgava e se espalhava. É por isso que nas igrejas a gente vai ver, a igreja tinha um costume de enviar pessoas para mandar mensagem, recado de uma igreja para outra, uma carta que era circulada, alguém levava. Há recomendações, quando a gente lê as cartas, receba fulano de tal e tal, há recomendações sobre aquela pessoa que está indo. Enfim, era comum. E o evangelho se espalhava. Hospitalidade, como eu disse, não é receber bem alguém, como nós costumamos usar o termo, mas é abrigar, alimentar e suprir a necessidade que adivinha de um outro lugar e necessita de ajuda. E principalmente isso acontecia na comunidade de fé e na propagação do evangelho. Na igreja cristã, essa foi uma prática muito comum na vida dos irmãos, que eram enviados de lugares a lugares. Isso era muito comum entre os apóstolos, que eram recebidos em diversos lugares, passando por aqueles que levavam alguma carta ou recomendação da igreja e dos apóstolos. E aqueles irmãos que, por causa de perseguição ou perseguições locais, fugiam e saíam, largavam tudo, casa, terra, propriedade, porque não poderiam mais ali viver, e iriam para outro lugar, sem eira nem beira, como nós dizemos, e eram acolhidos por outros irmãos na fé, a hospitalidade. E o evangelho se espalhava. Era uma forma do evangelho se espalhar. E Jesus utilizou desse meio para ele mesmo pregar o evangelho, para enviar os seus apóstolos a pregarem o evangelho. E nós precisamos, meus irmãos, também usar da hospitalidade para a propagação do evangelho e ajudando pessoas. E eu vou tocar nesse assunto mais à frente na nossa aplicação. A segunda coisa que nós aprendemos, meus irmãos, nas Escrituras, em relação à manutenção de missionários e de obreiros, é que o sustento desses missionários, desses pastores e dessas pessoas que pregavam o evangelho, o seu sustento era proporcionado, melhor dizendo, pelos recursos dos irmãos, seja individualmente ou das comunidades locais. Algumas pessoas propagam o mito de que Paulo não recebia sustento nenhum das igrejas, e isso não é verdade. Acontece que Paulo tinha uma profissão. Ele era fabricante de tendas. E parte de seus recursos advinham dela. Na igreja de Corinto, em específico, ele rejeitou qualquer oferta, porque ali havia uma dificuldade por parte da igreja de aceitar o seu apostolado. Havia questionamento sobre se realmente Paulo era um apóstolo de Cristo. Era digno de ser considerado como um apóstolo do Senhor. E ele, Paulo, embora tivesse direito de ter sustento pela igreja, ele abriu mão
para não ser causa de tropeço para aqueles que rejeitavam seu ministério. Vejam, e eu gostaria de convidá-los a abrir em 1 Coríntios, capítulo de número 9, vejam as colocações de Paulo, como são claras sobre o dever da igreja em contribuir com o obreiro e o direito desses obreiros em receber. Eu quero ler do capítulo 9, do versículo 3 ao 7, e pular para o versículo 11 ao 15a, para não fazer uma leitura bem extensa. Veja o que diz a palavra do Senhor. Paulo está falando para a igreja. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Ele está falando para a igreja que está rejeitando seu apostolado. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ora, os apóstolos não só iam sozinhos, levavam, parece que a família toda e os irmãos que bancavam, viu? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Se entre vocês, aí eu vou pulando, pular para o versículo 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Está aí escrito, irmãos. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto, viu? Ele não quer nenhum centavo da igreja de Corinto, embora a igreja tenha o dever de bancá-lo. E ele tem o direito de ser sustentado pela igreja, dentro dos princípios do Evangelho do Senhor. Mas ele diz, eu não quero porque tem gente rejeitando meu apostolado aí, eu não quero ser tropeço para achar que eu estou aqui por causa do dinheiro de vocês. Eu não estou aqui por causa do dinheiro de vocês. Eu vou fazer minhas tendinhas ali, não estou ganhando muito, dá para me virar e vou me virando. Passo dificuldades, mas eu não quero. Passo necessidade, mas eu não quero, porque eu sei que alguns rejeitam o meu ministério e eu não quero ser causa de tropeço. Esse era o motivo de Paulo. Mas ele estava dizendo, olha, vocês sustentam todos os outros apóstolos, vocês investem no outro. Eu e Barnabé, que a gente não está. Mas ele não estava cobrando da igreja, ele estava simplesmente mostrando para a igreja exatamente de que ele tinha todo o direito como apóstolo. Porque, meus irmãos, Deus quer que aqueles que têm outras profissões, que trabalham, que não querem se dedicar a esta obra, possam contribuir para aqueles que se dedicam a esta obra. Possam investir os seus recursos materiais naqueles que estão distribuindo bênçãos espirituais nos quatro cantos deste mundo. Então, se nós entendemos que a obra de Deus está lá, seja no Amazonas, seja no sertão, na África, aqui ou em qualquer outro lugar, sendo espalhada, que nós possamos contribuir com os nossos recursos para que esta obra se propague ainda mais e que essas pessoas continuem a pregar e a ir. Porque Deus diz que nós somos esses mantenedores. Nós devemos manter essas pessoas que se dedicam à obra de anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma obrigação nossa, é um dever nosso. É o que Paulo diz, é o que Jesus diz também, depois a gente vai ler, mas é o que a palavra de Deus nos mostra. Mas muitos não querem nem ir e nem sustentar quem vai. Ou seja, não querem participar da obra
de propagação do Evangelho, como nos ordenou o Senhor. Essa noite você apresentou sua oferta, e muitos obreiros vão ser abençoados, porque a aliança tem muitos obreiros aí que estão no campo, que largaram tudo e que estão lá, muitos deles passando necessidades, dificuldades, e que serão abençoados pela mão de vocês, para continuar esta obra. Mas o campo ainda é muito vasto, irmãos. Muitas pessoas ainda carecem de ouvir esse Evangelho. E precisa se levantar mais pessoas. Mas como vão pregar se não forem enviados? Se nós não nos dispusermos de dizer, olha, eu vou com você. Eu vou com o seu sustento lá nesta obra. Não vai faltar o pão, porque eu vou repartir o meu pão contigo. Nós precisamos investir os nossos recursos na propagação do Evangelho. Os que pregam o Evangelho, lhes é lícito viver do Evangelho, isto é, da contribuição dos irmãos. Além desse texto em que Paulo atesta o direito dos obreiros em receber sustento e o dever dos irmãos em contribuir para isto, podemos ver que Paulo recebia sustento fora do domicílio de uma igreja local. Pelo menos, meus irmãos, uma igreja lhe assistia, né? Mesmo ele não estando em sua jurisdição. Na carta aos Filipenses, encontramos o seguinte. Está lá no capítulo 4. Alegro-me, capítulo 4, do versículo 10 ao 19. Ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor. Paulo era sustentado em algumas vezes pela igreja de Filipos, viu? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Era a terceira vez que Paulo estava recebendo bons donativos da igreja, né? Ele já tinha recebido duas, estava dizendo que estava recebendo mais uma vez. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós podemos ver pelo texto introduzido lá de Romanos, não é? Nessa mensagem, que não foi apenas a igreja de Filipos que Paulo gostaria de contar para seu ministério itinerante. Ele queria também contar com a igreja de Roma nesse projeto com a Espanha. Mas também esperava que a igreja de Roma fizesse o quê? O enviasse, o mantivesse nesta obra. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus, não era diferente. Jesus e seus apóstolos também eram sustentados por alguns de seus seguidores fiéis. Em vários lugares, vemos também a hospitalidade em que Jesus era recebido em diversas casas para repousar e também comer. E eu não vou aqui citar os textos, só é ler o Evangelho que você vai ver Jesus pousando em diversos lugares e sendo recebido em diversos lugares. Era a questão da hospitalidade cultural, como eu já falei antes.
Mas, além disso, Jesus e os apóstolos eram financiados por recursos ofertados a seu ministério. Em Lucas, capítulo de número 8, versículo 1 a 3, diz o seguinte: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Afinal de contas, né? Pedro tinha deixado sua profissão de pescar peixe para ir pescar homem, como o Senhor assim o tinha prometido e chamado. Não estava mais lá tirando o peixinho dele e vendendo no mercado para poder ter o sustento. Ele estava no meio do mundo pregando o evangelho com Jesus, andando com Jesus. E as pessoas abençoavam o ministério de Jesus com os seus bens, para que ele tivesse condições de se manter nessa caminhada, indo e voltando para tudo que era lugar. A gente vê isso claramente. Existe um apóstolo, que foi o que traiu Jesus, que era o tesoureiro do grupo, Judas. Lá em João, no capítulo 13, a gente vê o seguinte: ele guardava a bolsa de dinheiro. E de onde Jesus e os discípulos arrumavam dinheiro? Do texto que eu acabei de ler aqui, da oferta de pessoas que o seguiam, que eram fiéis, que acreditavam na sua mensagem e que acreditavam que ele deveria continuar pregando. Diz o texto lá de João 13, 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, que era ali o momento da celebração da Páscoa, né? Ou que desse algo aos pobres, distribuísse com os pobres. E esse dinheiro era exatamente dessas ofertas que eram colocadas diante do Senhor em seu ministério, como acabamos de ler, que essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus e de seus discípulos. Com esses textos, meus irmãos, eu quero dizer que é responsabilidade nossa mantermos os obreiros no campo. Deus vai cobrar de mim e de você, que temos recursos, que temos o pão, que não falta nada em nossa casa, mas que alguém deixou de continuar a obra porque faltava recurso e a gente não fez caso disso. Se Deus nos abençoou, Ele tem propósito nisso, meus irmãos. Ele quer que sejamos propagadores do seu reino. E esses lugares que são esquecidos, que ninguém quer ir, tem pessoas querendo ir, mas precisam serem financiados, serem ajudados para levar a mensagem do Evangelho. E aqui eu quero concluir, dizendo, meus irmãos, nós aprendemos através de todos esses textos que nós lemos aqui, todos esses textos que vimos. Primeiro, sejamos receptivos e hospitaleiros, principalmente para aqueles que chegam em nosso meio como propagador do Evangelho. Vários irmãos, meus irmãos, nós temos testemunhos disso, contribuíram com sua hospitalidade na formação de pastores e missionários, porque abriram suas casas como pessoas hospitaleiras, dando-lhes comida e dormida, para que essas pessoas pudessem estudar, se preparar para ir para a obra. Para as pessoas do nosso meio. Eu cansei de me hospedar na casa de irmãos quando eu fazia seminário. Finais de semana que eu ia, ficava numa igreja, os irmãos me acolhiam, me davam comida, me davam dormida. E eu sei que outros irmãos fazem isso e continuam fazendo hoje. Porque tem o coração voltado para a obra e sabe que ali são pessoas que vão preparar-se e que irão ministrar e levar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. E querem ser partícipes nesta obra.
Está lá o nosso irmão Idaf. Alguém deve estar bancando ele, porque a família dele não tem condições. E alguém está sendo hospitaleiro com ele e outros estão ajudando para que ele continue e volte depois para a África e pregue o evangelho lá. Mas são pessoas que estão envolvidas nessa obra com os seus recursos. Eles não vão literalmente, mas eles vão através de Idaf. Eles irão através do Idaf fazer esta obra. E aqueles que serão alcançados por Idaf também foram alcançados por esses que investiram em seu ministério. Aqueles que foram alcançados por Paulo também foram alcançados pelos irmãos de Filipos e de outras igrejas que bancaram o seu ministério. Aqueles que foram alcançados por Jesus foram alcançados por essas mulheres que ofertavam os seus bens para que Jesus continuasse o seu ministério e por aqueles que abriram suas casas para receber Jesus. Como diz a palavra, meus irmãos, sejam hospitaleiros. Diversos pregadores itinerantes ao longo da história da igreja cristã foram hospedados por irmãos que sabiam do privilégio e dever de participar desse ministério de propagação do Evangelho, da pregação do Evangelho através da boca desses homens. Eles não tinham o ministério da palavra, mas eles tinham os recursos necessários para financiar o ministério da palavra. Em segundo lugar, meus irmãos, o que aprendemos nessa noite é que cabe sim a nós não só sermos hospitaleiros, mas a financiar a pregação do Evangelho em todo lugar, seja na igreja local, seja em lugares longínquos, através de nossa ajuda financeira. Há missionários que se dispuseram aí, há pastores e missionários que se dispuseram aí e que precisam da nossa colaboração. Se você pode, se você tem condições de contribuir com esta obra, faça. Se você pode, além das ofertas na igreja local, contribuir regularmente com um missionário, faça. Se não pode ser regularmente ou periodicamente, que faça anualmente, seja lá como for. Se você tem condições em algum momento, faça. Porque esta é a vontade de Deus, esse é o projeto de Deus, para que o reino dele seja divulgado. O Evangelho não depende de outro, senão do próprio povo de Deus, para a sua divulgação. Ou indo, ou enviando. Não há outro meio. Os anjos não vão descer para pregar o Evangelho em nosso lugar. Não está dentro do plano divino enviar os anjos para pregar em nosso lugar. Se tivesse, a gente poderia ficar no nosso canto quieto, nem mexer no nosso bolso, nem sequer ir. Mas não, cabe a nós. É o nosso papel. Então, se você tem essas condições que Deus lhe deu, lhe abençoou, te abençoou, abençoe esta obra. Até Jesus recebeu a oferta para viver de seu ministério. Muitos obreiros estão no campo, largaram tudo para estar em um lugar que precisa do Evangelho, mas que nenhum de nós se dispôs a ir. Eles foram, e eles contam com você e comigo. Eles contam com todos nós para continuar esta obra e se dedicar à mensagem do Senhor, a pregar. E aqui eu encerro com um texto que se encontra em Atos, capítulo 20, 35. Recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Que Deus nos abençoe e que nos desperte a ajudar e a sustentar os obreiros no campo missionário.